Havendo um número legal invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador doutor Ivanir de Melo para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 34ª sessão ordinária, em 18 de maio de 2010. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Marcelo Piuí, Ivanir de Melo, Jorge Pereira, Tio Carlos, Jorge Braz, Elton Babu, Paulo Pinheiro, S. Ferraz, Eliomar Coelho, Clarissa Garotinho, Tereza Berger, Eider Dantas, professor Washington, Jorge Felipe, Dr. Carlos Eduardo, Paulo Messina, Aspaza Camargo, Stepan Nersessian, Rubens Andrade, Adilson Pires, Carlos Bolsonaro, Raymond, Dr. Jorge Manaia, João Mendes de Jesus e Roberto Monteiro. 25. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário, a convite, o senhor vereador Roberto Monteiro. Encerra-se a sessão às 18h08. Muito obrigado, professor doutor Ivanir. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Alfredo Sirquis, que dispõe de 20 minutos. Não estando presente nesse momento, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende a sessão até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa diretora dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 718, de autoria do senhor vereador Fausto Alves, que requer a mesa diretora na forma regimental, seja constituída comissão especial, composta por 5 membros, com prazo de 120 dias, com a finalidade de acompanhar a gestão dos cemitérios da Prefeitura do Rio de Janeiro, sob a concessão da Santa Casa da Misericórdia. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 714, de autoria da senhora vereadora Tânia Bastos, que requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Viviane de Oliveira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 715, do senhor vereador João Mendes de Jesus, que requer a mesa diretora na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao Dr. Leslie de Albuquerque Aluan, diretor-geral do Hospital de Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se à ordem do dia. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta as redações finais dos seguintes projetos. Projeto de lei número 530-A de 2007, da autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que altera o artigo 6º, parágrafo 7º,
para inserir no inciso 23 da Lei 5.146, de 7 de janeiro de 2010. Projeto de Lei número 1639-A, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, que altera o artigo 6º, parágrafo 4º, para inserir o inciso 22 da Lei 5.146, de 7 de janeiro de 2010. Projeto de Lei número 1865-A, de 2008, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que altera o artigo 6º, parágrafo 6º, para inserir o artigo 27 da Lei 5.146, de 7 de janeiro de 2010. Projeto de Lei número 37-A, de 2009, de autoria do senhor vereador Alfredo Sirquis, que regula a distribuição e comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas na embalagem plástica, PET, no município do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Projeto de Lei número 60-A, de 2009, de autoria do senhor vereador Elton Babu, que altera o artigo 6º, parágrafo 10º, para inserir o inciso 28 na Lei 5.146, de 7 de janeiro de 2010. Projeto de Lei número... Inclui no calendário oficial do Rio de Janeiro. 86-A, de 2009, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, que altera o artigo 6º, parágrafo 4º, para inserir o inciso 21 na Lei 5.146, de 7 de janeiro de 2010. Projeto de Lei número 124-A, de 2009, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, que altera o artigo 6º, parágrafo 10º, para inserir o inciso 28 na Lei 5.146, de 7 de janeiro de 2010. E do projeto de Lei número 126-A, de 2009, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, que altera o artigo 6º, parágrafo 1º, para inserir o inciso 11º na Lei 5.146, de 7 de janeiro de 2010. Caso não sofra emenda de redação, serão consideradas aprovadas e irão ao autógrafo nos termos do artigo 249 do Regimento... 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência. Em votação, projeto de lei número 561, de autoria do Poder Executivo. Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento fiscal, no valor de R$1.000 à Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, destinado ao Fundo Municipal do Idoso, e dá outras providências. A matéria encontra-se em votação. A matéria está em votação. Tendo sido solicitada a votação nominal pelo vereador Stepano S.A., senhores vereadores que forem... Nominal. Pela ordem, nova vereadora Andréa Gouveia Vieira. Hã? Não, é que eu... O adiamento, eu queria pedir o adiamento por 2 sessões. Considerando que o nobre vereador Stepano S.A. retirou o seu pedido de votação nominal e a vereadora Andréa Gouveia está propondo o adiamento dessa matéria por uma sessão? Por uma. Por uma sessão. Então, a presença submete ao plenário o adiamento da votação da presente matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, pela ordem, nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira. Presidente, eu gostaria de ler aqui um documento, rápido, não é muito longo, e para que pudesse ser publicado e para abrir para todos os vereadores que queiram se manifestar, assinar e se corresponsabilizar por isso. Em defesa da educação pública, a Justiça Federal, em sentença publicada no dia 30 de abril de 2010, condenou o município do Rio de Janeiro
pela forma como vem calculando os recursos mínimos destinados à educação, exigidos pelo artigo 212 da Constituição Federal. A distorção, iniciada no governo Conde, continuou ao longo dos 2 últimos mandatos do ex-prefeito César Maia e se estende até hoje. Equivale a cerca de 6 bilhões de reais, constatados pelo Tribunal de Contas do município. Só no ano passado, 510 milhões de reais foram destinados para outras despesas e não alocados na educação. Ocorre que nós, vereadores da cidade do Rio de Janeiro, somos considerados corresponsáveis por essa ilegalidade. Primeiramente, por termos votado as respectivas leis orçamentárias anuais. Em segundo lugar, por termos aprovado os pareceres do Tribunal de Contas quanto às contas desses prefeitos e dos seus respectivos secretários de Fazenda e Educação. Ao longo dos últimos anos, muito poderia ter sido realizado com 6 bilhões de reais adicionais aplicados na educação pública. Quem sabe o sonhado turno integral em todas as escolas da rede. É importante ressalvar que nem todos os vereadores foram responsáveis pelas aprovações acima mencionadas. E o presente manifesto tem o objetivo de afastar dos seus signatários a pecha de cúmplices de um crime que afeta justamente as crianças da cidade do Rio de Janeiro, além de marcar posição favorável à valorização da educação pública de qualidade. Tem também o propósito de declarar nossa confiança em que a extraordinária decisão da 18ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro se confirme nos tribunais superiores ou, quem sabe, que o próprio prefeito Eduardo Paes desista de recursos à Justiça para defender um artifício contábil que não foi criado por ele e que só retira da educação pública recursos que assegurariam um futuro melhor para a população carioca. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 6 de maio de 2017. Segue todas as informações legais e oficiais sobre o que aconteceu na educação pública com relação à alocação dos recursos, todas as decisões do Tribunal de Contas e todas as decisões da Justiça Federal. Gostaria de encaminhar para publicação esse documento e gostaria de comunicar aos vereadores que o original desse documento se encontra no meu gabinete, à disposição de todos os colegas que queiram assinar e também se manifestar contrários a esse tipo de alocação ilegal do recurso que é da educação e é recurso carimbado. Muito obrigado pela oportunidade. Em tramitação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o nobre vereador Paulo Messina. Presidente, eu queria registrar aqui, em nome da Comissão de Educação e Cultura, o agradecimento ao trabalho que a vereadora Andréa Gouveia apresentou a nós. Isso já, há um tempo atrás, ela nos chamou, apresentou o trabalho do Tribunal de Contas em relação a esse déficit no investimento da educação do Rio de Janeiro há 11 anos já, e informar que fizemos uma reunião ontem, Comissão de Educação, com a secretária municipal Cláudia Costin, e levantamos esse problema. Infelizmente, isso é um problema multifatorial, ou seja, não dá para resolver só na Secretaria de Educação, há que envolver também a Secretaria de Orçamento, de Finanças, de Fazenda, e nós pedimos ontem mesmo uma audiência com o prefeito Eduardo Paes, que essa semana está viajando, semana que vem estará viajando, vai voltar na outra semana. Nessa audiência nós vamos propor, a Comissão de Educação vai propor, com base no estudo que a vereadora Andréa Gouveia fez, que a gente estabeleça um plano de voo para que em X anos, e aí cabe negociar,
nós vamos conseguir chegar no valor, no patamar constitucional. E depois desse valor atingido, negociado, nós vamos tentar convencer o Ministério Público que essa negociação precisa seguir esse padrão. Não tem a menor possibilidade do município, de um ano para outro, se adequar não só com os 500 milhões de reais de déficit, como 6 bilhões de reais de passivo acumulado, que representa metade do orçamento anual da cidade. Então, o que a gente vai tentar é fazer esse plano de voo, propor esse plano de voo, e uma força conjunta nossa para que a gente possa apresentar ao Ministério Público Federal, para que a gente possa recuperar o crédito do município. Lembrando que, se não acontecer isso, no ano que vem, nós não vamos receber verbas federais, porque estamos considerados como inadimplentes. Então, Fundeb, merenda, enfim, outras áreas, nós não vamos receber verbas federais se a situação continuar como está. Obrigado, presidente. Em tramitação, pela ordem, nobre vereadora Clarissa Garotinho. Presidente, apenas para registrar que eu também assinei o documento lido aqui pela vereadora Andréa Gouveia Vieira, exigindo o cumprimento do percentual mínimo de 25% na educação. Em tramitação especial em regime de prioridade, primeira discussão e primeira sessão. Projeto de lei número 600/2010, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências. Não havendo quem queira discutir, a matéria voltará em primeira discussão e segunda sessão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial, em regime de prioridade, em primeira discussão e primeira sessão. Projeto de lei número 601/2010, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2010-2013 para o período de 2011 a 2013. Não havendo quem queira discutir, a presidência declara que o presente projeto voltará em primeira discussão e segunda sessão. Para a comunicação de liderança, o nobre vereador Alfredo Sirquis. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, aproveito essa nossa situação de aparente falta de quórum para poder me dirigir a todos no sentido de agradecer de coração os vereadores que estavam aqui presentes na terça-feira da semana passada e aprovaram o meu projeto de lei número 37 de 2009. Eu, infelizmente, não podia estar presente em razão de viagem que tive que fazer, atendendo a tarefas atinentes à minha função de coordenador geral da pré-campanha presidencial da senadora Marina Silva, e fico muito sensibilizado que, apesar de aqui não estar, tenham os caros colegas aprovado esse projeto de lei, que é da mais alta importância, e não apenas para a cidade do Rio de Janeiro, da mais alta importância para o país. Esse projeto de lei proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas em garrafas de plástico PET. A razão pela qual esse projeto de lei foi apresentado foi uma razão de natureza preventiva. Nós tivemos, há coisa de um ano atrás, a informação de que determinadas empresas de fabricação de cervejas menores, as vulgarmente referidas como tubaínas, se preparavam para começar a produzir cerveja em garrafa plástica PET. Isso, além de ser, como diz o nobre vereador Stepan Nercesian, um verdadeiro atentado ao paladar dos bons amantes da cerveja, tem uma implicação ambiental muito séria. No nosso país, são fabricadas por ano 11 bilhões de garrafas PET. E dessas 11 bilhões de garrafas, a grande maioria acaba, de uma forma ou de outra, descartada no meio ambiente, vai para rios, canais,
lagoas, baías, ou então simplesmente para o solo, e mesmo quando é reunida e consegue ser levada a um aterro sanitário, causa problemas na medida em que atrapalha o processo de decomposição do lixo orgânico. Uma fração dessas garrafas, de fato, é reciclada, mas é uma fração bastante pequena diante do todo avassalador disso que foi para as empresas de bebida um extraordinário ganho de produtividade, quando passaram do vasilhame para a PET, um extraordinário ganho de produtividade, porque essas garrafas são muito mais baratas, elas são muito mais leves, então você economiza na produção, você economiza no frete. Então, de fato, foi para esse setor um grande ganho de produtividade, que se apropriou, portanto, do bônus, mas o ônus dessa mudança do vasilhame para o PET foi jogado inteiramente sobre os ombros da sociedade. Nós tivemos, eu fui testemunha disso, nas enchentes de 1996, uma situação trágica que foi provocada diretamente por esse tipo de resíduo. Eu me refiro àquela inundação terrível que aconteceu na favela do Novo Horizonte, situada na Baixada de Jacarepaguá, a pouca distância da Cidade de Deus. E, mais especificamente, ela era situada junto àquela lagoa de estabilização da Cidade de Deus. Na grande enchente do verão de 1996, milhares e milhares e milhares de garrafas PET ficaram entaladas sob a ponte da Avenida Ayrton Senna e provocaram um represamento daquele curso d'água e uma inundação daquela comunidade situada em área de risco, que a Prefeitura não conseguiu retirar, porque o governo de Estado de então negou força policial para que a Prefeitura pudesse reassentar aquelas famílias. Bem, se deu aquela inundação e 13 pessoas, inclusive 9 crianças, perderam a sua vida. Aquela tragédia, na época, me chamou a atenção para isso. Eu escrevi um artigo no Jornal do Brasil chamado Descartar os Descartáveis e iniciei, na época, uma campanha e também passei a me interessar sobre o assunto, ler e discutir esse assunto. Se, ao invés de serem apenas os refrigerantes e as águas minerais que se utilizam desse invólucro, passasse a ser também as cervejas, nós passaríamos de 11 bilhões de garrafas PET por ano para 25 bilhões, pelo menos. O que, evidentemente, mais do que dobraria o problema ambiental que hoje nós temos. Então, eu levei essa questão à discussão, tive, inclusive, a satisfação de verificar que a principal empresa fabricante de cervejas do país, a Ambev, se posicionava contra essa utilização, mas, ao mesmo tempo, declarava que se as concorrentes viessem a iniciar esse processo de produção e de utilização da PET para embalagem de cerveja, ela não conseguiria, durante muito tempo, resistir à concorrência e teria que também ela, embora contra a vontade e contra seus interesses, já que ela tem investido muito no vasilhame, inaugurou na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no ano passado, uma fábrica, que ela teria também que passar a utilizar esse invólucro. Eu tive a oportunidade de discutir essa questão com o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, com o então secretário estadual de Meio Ambiente, Carlos Mink, depois com o mesmo Carlos Mink,
na condição de ministro do Meio Ambiente, porque entendo que devam ser tomadas medidas de âmbito federal e estadual de cunho preventivo em relação a essa questão. Embora a acolhida, em todas as circunstâncias, tenha sido extremamente gentil e positiva, não houve, por parte da instância federal, nem por parte da instância estadual, até agora, uma medida legal nesse sentido, que, na minha opinião, poderia ter sido um decreto, uma resolução CONAMA, mas as instâncias jurídicas, tanto da União quanto do Estado, entenderam que seria necessário fazer por lei, e o Legislativo Federal e o Legislativo Estadual não conseguiram, até hoje, produzir um texto de lei nesse sentido. Por isso, embora, evidentemente, o alcance municipal seja limitado, decidi apresentar esse projeto de lei que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas dentro de garrafas PET, evidentemente no território sobre o qual nós legislamos, que é o do município do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro torna-se, assim, a primeira cidade brasileira a se debruçar sobre esse problema. Tivemos aí algumas questões em relação ao segundo artigo desse projeto de lei. O nobre vereador Chiquinho Brazão, que muito ajudou nesse processo, apresentou uma emenda supressiva em segunda votação em relação a esse outro artigo, que foi aceita, e assim pudemos chegar ao final da parte legislativa desse processo, fazendo da nossa cidade, o Rio de Janeiro, a primeira cidade brasileira a tomar esta atitude, o que, evidentemente, não resolve o problema no âmbito nacional e nem sequer no âmbito estadual, mas cria uma situação política altamente favorável a que as instâncias de poder estadual e federal se pronunciem e ajam em relação a esse assunto. Então, eu queria agradecer de coração meus colegas vereadores e vereadoras que participaram dessa votação, pedir ao prefeito Eduardo Paes que sancione esse projeto e exortar o governo federal, o governo do Estado, os senhores senadores, os senhores deputados federais e estaduais a também iniciarem um trabalho nas suas esferas de responsabilidade nesse sentido. Muito obrigado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 803, de autoria do Poder Executivo, que isenta o Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações, das taxas e contribuições relacionadas aos seus patrimônios, enquanto houver exigência de reciprocidade para a isenção da taxa judiciária. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Encontra-se em processo de votação. A votação está liberada. Está votando. Como voto, senhores vereadores: Adilson Pires, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Fausto Alves, Ivanide Melo, João Mendes, Jorge Braz,
Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, professor Washington, Raymond, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Stepane Ercecian, Tânia Bastos, Tereza Berger, Vera Lins. A presidência vai proceder à segunda chamada. Adilson Pires, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Esparza Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Fausto Alves, Ivani de Melo, João Mendes, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, Raymond, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Stepane Ercecian, Tânia Bastos, Tereza Berger e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 15 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a apresentação... Presidente, antes de encerrar, posso ter uma questão de ordem? Antes do encerramento, só para anunciar, fazer um comunicado, que na semana que vem, a partir de segunda-feira, começam as audiências públicas do PPA e da LDO. O PPA foi modificado conforme promessa e compromisso da Prefeitura. Já veio um novo PPA que está adequado ao plano estratégico que a Prefeitura anunciou. Então, nós vamos fazer essas audiências públicas que são muito mais importantes para as áreas finalísticas, ou seja, para as comissões permanentes da infância e da adolescência, da educação, obras, transporte, urbanismo, habitação, do que para a comissão de orçamento, porque nós vamos estar discutindo metas, programas, ações, muito mais do que dinheiro, do que recurso. Então, as comissões permanentes precisam vir para essas audiências, porque o PPA é das comissões permanentes, muito mais do que da comissão de orçamento. Então, gostaria de deixar essa recomendação e esse aviso. Obrigada. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas e fará publicar na capa do DCM as audiências, as datas das audiências, como citado pelo nobre vereador André Gouveia Vieira. Está encerrada a sessão.